Eu recebi um comentário num vídeo que eu fiz há um tempo atrás, o vídeo sobre manutenção no Civic, e eu me dei conta de uma coisa, cara. O comentário era uma pergunta, na verdade, se o teto solar que é atrás de mim é uma coisa que dá problema. E, cara, foi uma pergunta que eu me dei conta que assim, as pessoas esquecem de falar sobre isso. Eu mesmo fiz um vídeo longo, né? Eu dissequei 3 anos de manutenção com o carro e eu esqueci de falar sobre isso. Então essa pergunta realmente assim me fez pensar e eu decidi gravar esse vídeo para esclarecer algumas coisas, contar alguma experiência que eu tenho, né, tendo esse carro há 3 anos e a questão do teto solar, e também que tem muita coisa que eu acho que eu vou dizer que a maioria das coisas eu vou dizer que se aplica a vários carros com esse tipo de teto solar aqui. Então vamos lá, só recapitulando, né, o teto solar aqui do Civic, na verdade é aquele teto solar mais convencional, né, que geralmente se encontra, e aqui só um comentário à parte, ó, isso aqui é um carro preto quando ele fica 2 semanas sem lavar, tá? Então vocês podem ver que aqui no canal eu tento trazer vida real, tá? Vida real de carro preto é isso aqui, ó. Talvez não aparente muito no vídeo, mas o negócio tá feio. Enfim, o teto solar do Civic é esse aqui, né? Normalzinho, teto solar padrão, não é panorâmico, né? Panorâmico é uma construção diferente. E antes de falar as questões que eu tenho para dizer sobre isso, eu só queria mostrar para quem não sabe como é que é, na verdade, como é esse tipo de teto solar, vendo por dentro, né? O que ele te dá de comandos, de recursos, enfim. Ele é comandado por esse botãozinho aqui, tá? E o teto solar essencialmente é assim. Isso aqui é o que se vê dele. Vou pegar a chave, lembrando, né? Só tem como operar ele com a chave na ignição. Mas vou dar uma pequena demonstração rapidamente. Eu vou colocar o cinto, senão ele vai ficar gritando. Mas basicamente o comando que se tem, para quem não sabe, você aperta, você empurra para cá, né? Ele fecha o teto e assim é o que se vê do teto fechado dentro do carro, tá? A gente enxerga que ali tem uma canaleta, tem um mecanismo, digamos assim, mas só enxerga se tu quiser olhar, né? Com o teto fechado, essencialmente é assim. E eu tô mostrando isso por quê? Porque basicamente essa sistemática aqui, vários carros, praticamente todos que tem esse mecanismo se aplicam, né? A gente aperta aqui para cima, ele ergue o topetinho como estava antes. Eu tenho que novamente apertar para cá, para frente, e assim ele recua, ele abre para trás. E ele até puxa um pouquinho mais ali me fugiu a palavra, mas enfim, ele puxa mais aqui para cá. Bom, e considerando que eu mostrei como é que é o mecanismo, né? Aí eu volto para a pergunta que é a razão desse vídeo, né? Dá problema esse teto solar? Eu tenho que fazer alguma coisa? Acho que essa é a grande questão, né? Olha, em teoria, não. Mas também, em teoria, a gente não precisa lubrificar nada, nenhuma maçaneta, não precisa fazer nada. Até o momento que apareça, né? Então, eu diria que existe uma manutenção que a gente tem que ter, que a gente deve fazer periodicamente, duas, na verdade, e duas coisas que eu considero como cuidados, assim, essenciais, tá? Eu vou explicar o porquê. Bom, a primeira manutenção que eu diria que se faz, como vocês podem ver, essa aqui é a visão externa, né? Vamos só mostrar de longe, né? Essa aqui é a visão externa, com o teto recuado todo. Pode ver que ele entra, né, para dentro do teto. Como eu disse, né, praticamente todo carro com teto solar desse estilo, desse tipo aqui assim, que seja elétrico, ele tem esse tipo de mecanismo, né? Então, bom, aqui, essencialmente, tem essa canaleta, tá? E essa canaleta, esse trilho aqui, né? E também... aqui não vai aparecer, bicho. Não vai aparecer porque ele puxa com o vidro. Mas, enfim, essa canaleta aqui, ela tem uma espécie de uma vaselina, né? Como vocês podem ver. O que é a manutenção que se faz? Periodicamente, você vai lá e passa uma vaselina, reaplica uma vaselina. E pronto. Basicamente essa é a manutenção, essencialmente é isso que se faz, tá? A segunda coisa que eu diria que é interessante fazer periodicamente é hidratar aqui a borracha, tá? Essa sujeira aqui, ela acaba descendo, né? Porque quando tá o teto fechado, eu vou até fechar com a chave aqui. Quando ele tá fechado, ó,
a borracha fica rente aqui, então desce um pouquinho de água. Então é perfeitamente natural que aconteça essa sujeira, tá? Muita gente tem medo, se por acaso não goteja para dentro, não vai pingar, não vai acontecer coisa assim. Eu diria que sim, cara, não é que é impossível, tá? Mas é muito difícil, tá? É muito difícil. A chance, sim, é a mesma de entrar água por dentro da porta, sabe? É uma borracha boa, mas, assim, é bom hidratar ela de vez em quando. É bom passar uma vaselina no trilho de vez em quando. É bom, é um cuidado que vale a pena ter, sabe? Muita gente não faz nada e não tem nenhum problema. Mas é aquela velha história, né? Não dá problema até o dia que der um problema. Uma coisa que eu ouvi falar também, já li casos em grupos de Facebook que o pessoal estragou esse botão de apertar e não acontecer nada, tá? Novamente, é impossível? Não é impossível, mas, cara, eu acho que assim, tem gente que é cupim de ferro, né? E o cupim de ferro, ele estraga qualquer coisa. Então, assim, eu não acho que, é uma coisa que vai estragar. Não vai, cara. Se tu realmente não tem o menor cuidado, aí pode ser que estrague. Mas antes de estragar o botão, tu vai estragar várias coisas no carro. Então, assim, não é uma coisa assim, ó, não entra água, dificilmente a borracha vai ressecar ao ponto de entrar água. E o teto travar também, assim, é realmente se tu for muito relapso, tá? Mas a questão da lubrificação e hidratação da borracha, principalmente, eu diria que é muito importante considerar e se atentar a isso se teu carro fica exposto no sol. Eu não estou falando somente do Civic, estou falando de qualquer carro com teto solar. O carro fica no sol, aquilo cozinha, aquilo seca, né? Então é bom, assim, eu diria que a cada 6 meses tu ir lá e dar uma conferida. Pegar uma pontinha de vaselina e dar uma espalhadinha. Pega um pincelzinho, dá uma espalhadinha e, cara, pronto. Resolvido, tá? Aí tu pode passar meses tranquilo. Agora, aproveitando o assunto desse vídeo, eu queria falar sobre uma coisa que, na verdade, ninguém fala, né? Ninguém fala até o momento que você tem o carro, que é o seguinte: 2 coisas a se considerar quando você vai comprar um carro com teto solar, tá? Primeira coisa, que essa realmente, assim, ó, ninguém me falou, eu só descobri na prática. Primeiro fato: seguradoras cobram mais caro o teu seguro e a tua franquia se teu carro tem teto solar. Por quê? Bom, sabe quando tu vai comprar um carro e aí ele é mais caro por ter teto solar? Tem gente que às vezes criticava, tipo a Volkswagen, assim, cobrava 5 a 6 mil pelo teto solar. Pensava, é só um vidrinho aqui. Mas, cara, não é só o vidro, né? Convenhamos, não é simplesmente só o vidro. É todo o mecanismo, é o forro de teto diferente. Enfim, toda a construção do carro é diferente, cara. Então, as seguradoras cobram mais por isso e, inclusive, a seguradora que eu tenho, né? Que, inclusive, eu falei os custos que eu tenho no vídeo da quanto custa manter um Civic. Basicamente, a corretora me falou que as seguradoras, pelo fato do carro ter teto solar, consideram ele um carro esportivo. É muito questionável, isso é muito relativo, mas assim, não sou eu que dou o preço, não sou eu da seguradora, então tenha isso em mente. E por último, mas não menos importante, um cuidado extremamente necessário que eu diria se ter, uma coisa para evitar dar problema, além da questão ali da manutenção do teto solar, é o seguinte: vou dar um exemplo aqui, tem vários carros que possuem a chamada abertura de verão, né? Quando você aperta e segura, ou aperta uma vez, enfim, abre todos os vidros. O Civic tem uma característica a mais, tá? Quando você aperta e segura assim, ele abre o teto junto, tá? Show, bacana. É chamada abertura de verão. Porém, a mesma coisa também se eu aperto e seguro para trancar. Ele vai fechar completamente. A grande questão que eu digo para se atentar com isso é o seguinte: imagina que hoje é um dia de um puta sol escaldante, tá? Facilmente, eu já vi, tá? Facilmente a temperatura do teto do carro, da lata, né? Chega ali aos seus 100 graus Celsius, tá? O que tu imagina que acontece? Qual a tendência que acontece de aqui tá 100 graus, tá aqui tudo no sol, a borracha no sol e você manusear aqui? A chance de soltar a borracha do vidro é muito alta, cara.
Então assim, ó, eu já cansei de ver carros com o teto solar solto ali. E daí o que acontece? Tu vai andar, geralmente não entra água, mas tu vai andar, aí faz barulho de vento, corre o risco de entrar água e fica um troço feio em cima do carro. Então, cara, dica assim, ó, de ouro, na minha opinião, a dica de ouro: não mexe no teto solar em dias extremamente quentes. No sentido assim, ó, o carro ficou parado no sol e tu vai lá e mexe no teto solar. Não faz isso, cara. Assim, ó, se tem um conselho que eu acho que muita gente gostaria de ter ouvido antes, era esse, tá? Então, basicamente é isso. Nesse vídeo que eu queria mostrar, eu realmente tinha esquecido de falar do teto solar, ninguém fala, eu não falei, né? Mas agora eu fiz um vídeo à parte para mostrar para vocês o que eu diria que seria essencial, né, na hora de você considerar comprar um carro com teto solar. Se tu está procurando itens para tu avaliar, dá uma olhada na borracha, dá uma olhada na lubrificação, se é de particular, pede como é que, se o dono fazia algo, para tu ter uma ideia, né, cara? Porque eu acho que uma das piores coisas que existem é tu comprar, tipo, vou comprar um carro com teto solar, aí tu comprou e o negócio tá com problema, e aí tu tem que gastar para arrumar, e cara, é caro, o bicho é caro, tá? E não é qualquer um que mexe. Por exemplo, eu vivo numa cidade de interior, uma cidade pequena, cara, ninguém aqui, né, olha bem o lugar que eu tô. Tudo bem que eu tô num cantão aqui, ó, mas assim, ó, ninguém aqui mexe com teto solar, ninguém, cara. Se eu tiver um BO aqui, ó, eu tomei no rabo. É muito simples. Então é isso, deixa aí teu comentário, deixa aí tua avaliação do vídeo, espero que tenha sido útil. E é isso aí, valeu, abraço.